né? E aí vem muito o que a gente falou de como saúde física e saúde mental trabalham junto, né? Então, Uhum. assim, se eu não estiver dormindo muito bem, porque o sono é reparador, então ele repara as nossas energias, vários hormônios. Se eu não estiver me alimentando bem, e aqui falando de alimentação saudável, assim, tentar, na maior parte das vezes, ter uma alimentação mais saudável, né? Mas também é Uhum. importante, a menos que a gente tenha uma restrição, a gente comer o que a gente quiser, coisas gostosas e tá tudo bem, E né? eu acho que isso passa pelo saudável, né? Na semana passada a gente fez um bate-papo com a Luísa, que é uma Inclusive foi nutricionista. incrível, eu acompanhei. Ai, que bom. E a gente falou muito disso, do quanto saudável é o equilíbrio e não a gente comer só salada, né? A gente passa muito tempo acreditando por conta, enfim, aí vai uma outra live, mas da relação que a gente tem com o emagrecimento e que acha que emagrecimento é sinônimo de saúde e não é, gente, não é isso de jeito nenhum. Mas o quanto é saudável também, poxa, a gente tá numa situação completamente inesperada, a gente tá dentro de casa, aqueles que podem, a gente tá se isolando e tal. Pô, cara, sim, eu quero comer um bolo de cenoura com uma puta cobertura de brigadeiro, sabe? E Uhum. paciência se tiver que pedir isso, se eu não tiver os ingredientes pra fazer e eu tiver que pedir. Poxa, a gente não tem que buscar a perfeição, porque buscar a perfeição, um, é impossível, dois, é muito angustiante e já basta toda a angústia que tá ao redor. Né? Então, acho que quando a gente Não, fala de muito. alimentação, muito esbarra muito nisso. E as nossas emoções, elas passam pelo corpo, né? Não é uma coisa separada, né? Elas passam pelo corpo. Então, por exemplo, quando a gente tá ansioso, a gente fica com muita vontade de comer doce, a grande maioria das pessoas, né? E assim, não é Uhum, à toa. O açúcar tem uma função no nosso corpo, né? Então, a menos que a gente perceba que isso está muito frequente, porque também o excesso faz mal para a saúde física e mental, tá tudo bem. Eu acho que nesse momento é exatamente isso que você falou. A ideia não é se cobrar a perfeição. É a gente tentar uhum, um equilíbrio, né? Então, isso é em relação ao sono. Então, assim, vão ter vezes que a gente não vai dormir bem, especialmente nesse momento, não é? Então, uhum, estar saudável, estar bem, não é estar bem todos os dias. É, na maior parte dos dias, a gente conseguir ter um equilíbrio. E quando a gente uhum, estiver desequilibrado, então, quando eu não estiver me sentindo muito bem, quando alguma coisa não estiver legal, é a gente saber reparar de alguma maneira, né? Tentar se cuidar. Isso não uhum. significa não sentir. Que então a gente tem que estar Perfeito. sempre bem, e aí quando eu estiver mal eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir bem. Não, é a gente saber se acolher e saber que vão ter Uhum, dias que eu vou me sentir mal, né? Então, não uhum, são todos os dias que eu vou conseguir dormir bem ou que eu vou conseguir me alimentar bem, mas é importante a gente tentar olhar esses três itens com cuidado, né? E atividade física, né? Que eu venho, isso antes disso tudo acontecer, né? É uma grande questão, porque existe uma questão quase que, muito, principalmente falando das mulheres, né? Muito associada à estética de se fazer atividade física e que tem que ser uhum, assim, aí fica uma coisa chata. Mas aqui eu gosto de trocar e falar que é movimentação do corpo. O importante é a gente movimentar o nosso corpo, né? Até tem uhum. um estudo que eu gosto de citar, que esse estudo ele comprovou que a atividade física ela é um ansiolítico e um antidepressivo natural, né? Então eles fizeram lá estudo com grupos controle para pessoas que tinham ansiedade e depressão e eles conseguiram perceber que para essas pessoas 70 minutos por semana, então a gente está falando aí numa média de 10 minutinhos por dia, de uma atividade mais intensa, então sei lá, poderia ser você dançar bastante, correr, são suficientes para manter o nosso corpo nesse movimento saudável e 120 minutinhos em média se for uma atividade mais tranquila. Então a gente está falando de 10, 15 minutinhos por dia, né? Então pode ser Uhum. pular um polichinelo, pode ser uma aula de yoga, que eu vi que você fez uma live hoje maravilhosa, dançar, né? Às vezes até uma faxina, de repente, né? Limpar a nossa casa. A Bia até Uhum. comentou aqui limpar a casa, é exatamente isso. O importante é a movimentação do nosso corpo, né? E não é à Perfeito. toa. Quando a gente movimenta, a gente libera uma série de hormônios, a gente libera energia. Então, assim, enxergando tudo como um combo, diariamente a gente tentar cuidar daquela coisinha que a gente sente que tá um pouquinho mais descuidada, né? Pra gente também não Perfeito. entrar numa coisa de, tem que cuidar da saúde física, mental, do sono, da alimentação, do prazer, do E aí vem a lazer, pressão de aí novo, volta né? tudo de novo. Então E eu aí gosto de entra na pensar régua da nessa ideia, produtividade. da gente pensar dia após dia, putz, o que nesses últimos tempos está mais debilitado, assim. Então é bom eu olhar para isso, né?